Senhoras e senhores deputados, a proposta de lei que temos hoje em discussão sobre uma taxa de IRS a 45% para rendimentos superiores a 150 mil euros é uma medida que se enquadra naquela que é a equidade fiscal que o Bloco de Esquerda sempre defendeu, que é uma maior tributação àqueles que têm mais rendimentos, um passo em direção a uma maior equidade fiscal. Contudo, percebemos que esta medida, inserida pelo Governo no Programa de Estabilidade e Crescimento, não é mais, não é menos do que apenas uma tentativa tímida de justificar que este pagamento do Programa de Estabilidade e Crescimento é feito por todos, quando na verdade assim não o é. E esta medida, por isso mesmo, não esconde a verdadeira agenda do Programa de Estabilidade e Crescimento. E não esconde porque o próprio Secretário de Estado, o Sérgio Vasques, disse nesta Assembleia, na apresentação da medida, que a sua proposta visava que a transcrição daquela que é um preceito constitucional, que é uma maior equidade fiscal e uma maior chamada de todos os portugueses para pagamento desta crise. Mas percebemos que a equidade fiscal não é o que está na ordem do dia na medida do Governo, porque ele, se assim fosse, acreditaria nesta medida como uma medida de fundo, coisa que não faz, ao dizer que é apenas uma medida para 4 anos e que logo a seguir, não temam, logo a seguir os mais ricos poderão continuar a ficar mais ricos e os mais pobres continuam a pagar mais pelo IRS. E é uma medida que, mesmo pelos valores envolvidos, percebemos que nada tira, ou pouco tira, àqueles que já muito têm e que se contradiz nos seus objetivos. Falo porque é uma medida que representa apenas 30 milhões de euros de encaixe orçamental, quando, por exemplo, no Programa de Estabilidade e Crescimento são pedidos 100 milhões de euros aos pensionistas portugueses. É uma medida que tenta, como disse, adoçar o Programa de Estabilidade e Crescimento sem, na verdade, colocar nenhuma política de fundo para a mudança da justiça fiscal em Portugal. O próprio Paulo Pedroso, um conhecido membro do Partido Socialista, diz-nos que o Governo vai buscar mais dinheiro às prestações sociais do que à nova taxa de IRS. E é esta a natureza da verdadeira justiça fiscal do Governo. Houvesse ou acreditasse numa verdadeira justiça fiscal e nós teríamos, por exemplo, o fim dos offshores e a tributação desses paraísos fiscais e ir buscar dinheiro onde verdadeiramente ele existe, mas indo responsabilizar verdadeiramente aqueles que foram os buracos negros da crise financeira. Existisse uma verdadeira justiça fiscal e nós iríamos buscar aos offshores cerca de 700 milhões de euros por ano, porque é essa a receita que nós perdemos anualmente por este paraíso fiscal que não é tributado. Existisse uma verdadeira justiça fiscal e aplicaríamos aos bancos, aplicaríamos à banca uma taxa de IRC igual àquela que é paga pelas restantes empresas, àquela que não se percebe como é que é aplicado no país, quando os bancos que apresentam milhões e milhões de euros por dia pagam menos impostos que um pequeno comerciante, que um pequeno empresário. Existisse uma verdadeira justiça fiscal por parte do Governo e finalmente teríamos, no momento essencial de respostas a esta crise que Portugal está a enfrentar, teríamos o imposto sobre as grandes fortunas. Existisse, para terminar, Sr. Presidente, uma verdadeira justiça fiscal e teríamos medidas sérias de combate à evasão fiscal e teríamos o levantamento do sigilo bancário para esse efeito. Por isso percebemos, esta é uma medida que nós iremos aprovar porque achamos que é necessária, mas para o Bloco só poderia ser enquadrada como um primeiro passo, enquanto o Governo vê como uma meta, mas uma meta tímida, que é para remover daqui a 4 anos.